Oi, tudo bom? Boa noite. Hoje eu queria dividir com vocês uma passagem que está em Mateus 6, do verso 25 até o verso 34. Essa passagem, Jesus fala sobre as preocupações da vida e como lidar com elas. Uma coisa bem legal que eu achei nesse verso é a parte onde ele fala que para a gente olhar os lírios do campo. Que nem Salomão, com toda a sua riqueza, soube fazer tão bonitos lírios do campo. Jesus queria dizer que é Ele quem está cuidando das coisas. Ele nos ensina a como lidar com a porrada de preocupação que a gente tem hoje em dia. E o mais interessante nesse trecho, nesse verso em específico, de olhar os lírios do campo é o seguinte: Jesus, ele era um cara que ele estava muito ciente da missão que ele tinha. Era uma pessoa que sabia o peso que ele ia carregar. Ele não estava alienado dos problemas que ele ia passar e tampouco ele estava do tipo, nem sei o que vai acontecer comigo. Não, ele sabia. Para ele era tudo muito claro e era uma missão que ele não se desviava de jeito nenhum. Tinha um foco muito claro. E com uma missão de salvar o mundo dos pecados, uma missão tão grande assim, é de se imaginar assim o tanto de preocupação que ele poderia ter na cabeça dele, né? Pensamento sobre o amanhã, pensamento sobre como que ele ia fazer, como é que ele ia falar. Já pensou uma coisa dessas? Como que ele ia se portar durante o julgamento dele? O que ele ia responder para Pilatos? Todas essas coisas. No entanto, não é um Jesus preocupado que você vê na Bíblia. Pelo contrário, é um Jesus que sabe admirar as coisas ao redor. E é nesse ponto que eu cito o verso que ele fala de olhar os lírios do campo. Os lírios do campo são coisas simples, né? Eles estão aí, ao redor. Estavam lá ao redor para serem vistos e admirados. E Jesus, mesmo com uma baita missão, com dezenas de milhões de coisas para se preocupar, ele sabia parar, contemplar os lírios do campo. Não é à toa que ele fala sobre eles, não é à toa que ele fala que são bonitos. O fato dele falar sobre os lírios, acho que mostra muito a maneira que, apesar de ter uma missão tão grande como ele tinha, ele também sabia colocar a atenção no lugar certo. Ele sabia parar e não deixar a ansiedade tomar conta do coração dele. Ele conseguia parar e admirar o que existia ao redor dele. Eu imagino Jesus olhando para um campo cheio de lírios do campo. Deve ser uma coisa muito bonita, né? E ao imaginar tudo isso, eu fico pensando assim, nossa. E ao imaginar tudo isso, eu fico pensando, nossa, como que alguém com uma missão tão grande, com várias preocupações que poderiam estar passando na cabeça dele, número de emoções, sentimentos, ele parou para ver os lírios do campo. Parou para contemplar, para observar, não somente assim ver de relance. Mas Jesus ele era alguém profundo nas ações que ele tomava. Ele de fato enxergava os lírios do campo, ele via beleza na criação do pai dele. E como é que ele conseguia fazer tudo isso? Por uma coisa muito simples, que ele muitas vezes fazia. Ele se retirava para orar. E quando ele orava, ele recebia do Pai tudo que era necessário. A mente dele era nutrida. E uma mente nutrida alimentava sentimentos e emoções corretas, equilibradas, apesar das muitas preocupações que poderiam surgir na mente dele. Ele era 100% humano, então além de sentir fome, ele também sentia dor.
e imaginar a dor que ele ia sentir, não devia ser uma coisa fácil. Fora a dor emocional dos pecados que ele ia carregar. Ou seja, e se algo desse errado? E se ele dissesse alguma coisa errada? Não seria estranho se Jesus se preocupasse com isso. Seria normal. No entanto, não é o que acontece. Você não vê um Jesus preocupado na Bíblia, mas você vê um Jesus equilibrado emocionalmente. Você vê um Jesus equilibrado nos pensamentos que tinha. Ele falava de maneira correta, sentia de maneira correta, observava os outros de maneira correta. E como é que ele fazia tudo isso, gente? No meio de uma missão tão grande. Ele orava. Ele se retirava para conversar com o pai dele. E nessa conversa íntima, era o equilíbrio que ele precisava. Equilíbrio suficiente para segurar ele durante todo o tempo que ele passou aqui na Terra. Para segurar ele no momento mais sofrido que ele passou. Então, imagina que Jesus, com a missão que ele tinha, ele conseguiu segurar as pontas. Porque ele orava. A reflexão que eu trago hoje é não somente de você começar a orar mais, mas também de você, quando orar, observar também os lírios do campo. E observar os lírios do campo ao seu redor não é procurar um campo cheio de flor, mas procurar talvez as obras de Deus ao seu redor. Melhor, nas relações que você nutre, ou no sustento que não te falta, ou na paciência que ele tem com você, que Deus tem com você, ou na misericórdia que Deus tem com você. Será que todas essas coisas boas que acontecem com a gente não podem ser encaradas como lírios do campo? Como coisas belas da criação de Deus? É claro, você pode ir para uma praia também. Na pandemia é difícil, né? Mas você pode olhar para uma árvore, olhar para o sol, olhar para o céu, olhar a serra ao seu redor aí. Tudo mostra a criação do Senhor. E ao ver a criação do Senhor, a bondade que cerca a gente, que a gente possa também perceber que tanta bondade, tanta criatividade, tanto poder cuida da gente. Eu estava preocupado hoje. Eu estava preocupado com coisas que eu não conseguia lidar na minha vida. Planos, preocupações, sentimentos. Várias coisas que eu não consigo lidar. E pensei, nossa, eu não consigo lidar com nada. Como vai ser isso? O que fazer aquilo? E depois de um tempo eu pensei, nossa, mas quem é que disse que eu preciso saber lidar com tudo? Quem é que disse que eu preciso ter a capacidade para ter o equilíbrio emocional e mental para saber lidar com todas as coisas que me preocupam? Eu não preciso e nem vou conseguir lidar com tudo. Porque eu sou imperfeito. Porque o Espírito Santo dentro de mim, ele diz que eu preciso de Deus para saber lidar com as coisas. Então, nessa hora eu lembrei dessa passagem dos lírios do campo. E lembrei também, como eu disse para vocês, que Jesus ele era um homem que era equilibrado e sabia olhar ao redor e pensar. O pai dele cuidava dele. Deus cuidava das plantas, dos passarinhos, cuida das necessidades.
cuida do que você vai vestir, cuida do básico para você sobreviver. Ele não vai deixar faltar nada. E isso era tão claro na mente de Jesus que ele não se preocupava. O único foco que ele tinha era a missão dele. O meu desejo, para mim, é que eu consiga observar mais os lírios do campo. É que eu consiga prestar mais atenção no que Deus tem feito, sustentado e proporcionado ao meu redor, dentro de mim e através de mim. Não é esquecer dos problemas ao meu redor, mas é olhar para esses problemas de uma lente diferente. Talvez usar um óculos com mais paciência, menos impulsividade. Usar um óculos que vai dar mais paz ao enxergar a constância de Deus no meio das inúmeras inconstâncias da vida. Todas as coisas vão passar, a pandemia vai acabar, mas a palavra de Deus permanece. As preocupações rotineiras do dia a dia, elas vão e vêm. E vão. E vêm. E é assim que funciona. Mas elas não deveriam tirar o nosso foco de Deus, né? E por que que tiram? Por que que tiram o meu foco? Porque a vida de oração precisa ser bem nutrida. A vida de contato com o Pai precisa ser bem nutrida. Para que assim eu consiga enxergar a beleza de Deus ao meu redor. Senão eu só vejo desgraça. A minha própria desgraça, a desgraça do mundo ao meu redor. E não precisa ser assim. E o privilégio que a gente tem é que a gente não tem uma missão tão grande igual de Jesus, né? No sentido de carregar o peso do mundo nas costas. Não. Eu não consigo fazer isso e você também não. Coloca o peso dos problemas que você carrega, problemas internos, emocionais, mentais, problemas de relacionamento, de dinheiro. Coloca nas mãos de quem consegue dar conta. E espera. E ora pedindo paciência. Deus ele vai dar o socorro para você no momento certo. Eu vivo falando isso para mim mesmo. Porque minha fé é pequena. E por meio dessas dificuldades que a gente passa na vida, a nossa fé, a minha fé, ela pode ser lapidada, melhorada, fortalecida. Meu querido, que nessa noite você possa aprender a descansar nas mãos de Deus que cuida da sua vida. Que você possa aprender a lançar os seus problemas na mão de quem consegue lidar e carregar. E que você possa descansar que o problema que você lançou nas mãos de Deus está na melhor mão do mundo. Que você ganhe um renovo nessa noite, ao lembrar que Deus cuida dos filhos dele, ao lembrar que Deus cuida dos passarinhos, ao lembrar que Deus veste as flores do campo e não há nada mais bonito que o homem poderia ter feito. Que eu e você, nessa noite, antes de dormir, a gente não fique pensando nos problemas de amanhã, mas a gente relembre a bondade de Deus. Que a gente possa entregar para Ele tudo que a gente tem, todas as nossas preocupações e dizer: Senhor, eu não dou conta de todas as coisas, eu não preciso dar conta de todas as coisas, eu preciso fazer minha parte. Sim, isso eu preciso, mas mais do que isso eu não preciso. Então dá-me a paz necessária, Senhor, para Te reconhecer em meio às grandes dificuldades. Dá-me a paz necessária, Senhor, para entender que eu estou nas Tuas mãos. Isso significa
que eu estou em boas mãos. Que o Espírito Santo, meu querido, encha o teu coração nessa noite, com poder, com descanso, com a mente do Senhor, com os valores do Senhor. E que você possa aprender, igual a Jesus Cristo, a descansar e observar os lírios do campo, a beleza que existe ao seu redor. Porque existe, ainda que seja dentro de você, com a vida do Espírito Santo dentro de você. Deus te abençoe, meu querido, e bom restinho de semana.